Olá, vamos para mais um episódio aqui dos Provérbios da Bíblia, Sabedoria de Salomão. E aqui juntos nós vamos dar início ao nosso capítulo 23. Olha, que vamos que vamos! Isso aí, muito bom estar aqui com vocês por mais essa jornada. Então vamos lá? Comentei ontem com vocês, no episódio anterior, que a gente ia estar falando de alguns versículos aqui, onde a gente vai estar juntando alguns porque seguem a mesma linha de pensamento daquilo que a gente quer conversar. Então, isso é importante a gente falar isso porque às vezes a gente vai falar aqui, como eu vou citar agora, três provérbios juntos, seguem a mesma linha de pensamento. E essa ideia nos passa uma jornada muito interessante para dentro de nós. Esse capítulo 23 é um capítulo que vai falar muito para a gente sobre ensinar sobre a cobiça, a intemperança e a impureza. Situações importantes esse capítulo ele traz para nós e avisos, alertas importantes. Então a gente já vai começar aqui do versículo 1 ao 3, vamos citar eles juntos. E aqui no capítulo 23, do versículo 1 ao 3, vamos lá no versículo 1. Quando te assentares para comer com um governador, preste atenção ao que se pôs diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus pratos saborosos, pois é comida enganadora. Vamos que vamos aqui? Vamos começar. Quando você se sentar para comer, quando você for convidado, vamos interpretar de uma forma literal, depois a gente leva para um outro ponto de visão. Quando a gente for convidado para comer na casa dos mais humildes ou dos mais ricos, não importa quem seja, a gente tem que saber se portar, saber se de uma forma educada, saber se colocar da forma humilde, de uma forma amiga. A gente foi convidado. Então, quando a gente é convidado, a gente, de certa forma, participa dali, não exagera em nada. E quando ele fala aqui, se és homem glutão, põe a faca na tua garganta. O que significa põe a faca na sua garganta? Controla-se, sacrifica-se, suplanta, sobrepuja a sua própria vontade, não se deixa levar, não se deixa dominar pela tua necessidade do glutão. O glutão, o que que é? Ele é o excesso. Ele quer primar pelo estômago dele. Ele vive para comer. Ele não vive para viver, ele vive para comer. Então é isso que é o glutão. Tanto que até o glutão é um pecado capital, né? O glutanismo, né? E ele finaliza, não cobices os seus pratos saborosos, pois é comida enganadora. Por quê? Não cobiça a comida do outro, o que o outro conquistou, o que o outro lutou para conseguir. Porque para você pode ser enganadora, porque você pode se enganar por aquela situação. E por uma outra vertente, a situação pode se enganar, só para frisar esse pensamento. Porque assim, você pode entrar no julgamento de como ela conseguiu aquilo, e o teu julgamento, somado pelas suas opiniões, pode te dar inúmeros outros sentidos para julgar aquela pessoa e te levando para caminhos errados. Então, pois é comida enganadora quando você cobiça, quando você tem uma intenção que não é boa, que você traz, por exemplo, a tua situação para aquele momento, dos teus julgamentos, das suas opiniões, e por causa disso você julga. E ao julgar a situação como ela se torna uma comida enganadora. Ela te engana, porque no final, às vezes não é isso. Às vezes a pessoa está te convidando, realmente, para poder fazer as pazes com você, para poder trazer para você, estreitar os laços contigo, mas da forma que às vezes é oferecido, você leva para um outro lado, porque através da sua ganância, da cobiça, talvez pelos seus próprios sentimentos desregrados, te levam a ter várias interpretações. E um outro ponto de vista que a gente pode encaixar aqui nesse versículo, que eu acho que também que é muito pontual a gente falar isso,
Quando te chamares para comer na mesa do governador, ou seja, a vida ela vai te oferecer inúmeras situações. Vamos supor que ela vai te dar oportunidades de conhecimento, oportunidades de você ver a vida de uma outra forma ou então entender as situações de outra maneira. Mas será que tudo que estão me oferecendo, toda aquela galhofada que talvez me mostre num banquete, vou botar o banquete, é a situação que te envolva assim, você fica, oh meu Deus, isso aqui é maravilhoso, isso, fiz isso pra você. E a pessoa ela pode estar te engabelando, ela pode estar te envolvendo numa situação, e se você não pode ir com muita sede ao pote, olha só que fantástico isso aqui. Porque quando você vai com muita sede ao pote, você é colocado aqui como um glutão, porque você só quer botar pra dentro. E você só quer botar pra dentro e isso vai acabar te tornando saboroso. Não, porque a pessoa vai ficar te envolvendo. Isso, olha só que bom. Você vai ter isso, você vai ter aquilo, você não sei o que, não sei o que lá. No final, essa cobiça toda, essa ganância toda, ela pode te levar, ela é uma comida enganadora. No final você vai ver que não é nada disso. No final você vai ver que talvez você foi enganado. No final você vai ver que talvez entrou de gaiato. Entrei de gaiato no navio. Quantas vezes já pecamos por isso, né? Já erramos por isso. Bom, aqui no versículo, vamos para o versículo 4 do capítulo 23, e a gente vai falar o 4 e o 5 juntos. Aqui ele fala o seguinte, olha o que Salomão fala, não te canses tentando enriquecer, 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 seja sábio, fixarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente as riquezas criam para si asas e voarão ao céu como a águia. Olha que forte isso aqui. Isso aqui tem a ver o desejo de ser rico sem ser sábio primeiro. Olha que forte é isso aqui. Por isso que a gente leu os dois juntos aqui. Porque o que ele, assim, desconstruindo isso que às vezes a gente vê muito no meio religioso, ser rico não é pecado, como muitos falam. Muitos falam ser rico é pecado. Não, ser rico não é pecado. Transgressão ou pecado é o mau uso disso. Porque é possível sim você ser rico, mas ser piedoso, ser caridoso, ser bondoso, ser generoso, ajudar o próximo de alguma forma. Claro que é possível. Quem disse que não? Quem disse que se você tiver mais, você não vai ajudar aquele que tem menos? O homem bondoso, de bom coração, ele faz isso. Se você for ver o Jó na Bíblia, logo ali no capítulo 1, 3 e no capítulo 1, 8, ali você vê que um Jó rico, um homem mais rico da geração dele, e também o mais piedoso, o mais bondoso. É só ver lá. Então, assim, o problema não é você ter dinheiro. O problema é deixar o dinheiro te possuir, o dinheiro te escravizar. Aí que é o problema. Esse é o grave problema. Quando você vive, né, você vive pelo dinheiro, ferrou. Quando o dinheiro vive através de você, aí é outra coisa. Aí é que está o segredo da riqueza, o segredo das pessoas ricas. Ele não é escravo do dinheiro. O dinheiro trabalha para ele. Então, mas mesmo assim, Salomão diz que se o homem praticamente que não for sábio com a sua riqueza, porque a riqueza ela te enche de encantos, de coisas boas, de beleza à sua volta, você pode ter muitas coisas que você quer, mas se você não tiver um coração bondoso, dentro dos princípios que Deus quer de você, elas não serão permanentes e elas nem são permanentes também, porque depois de você passar dessa para melhor, você não vai com elas. Então,
Aproveite aquilo que você conquiste para fazer as coisas boas, para fazer aquilo que você tem de bonito aí dentro para fazer, para você entregar algo muito bom, né, para a humanidade. Então aproveite isso na sua vida. Então, de novo, ser rico não é pecado, tá? Que isso fica bem claro e Salomão está dando aqui o caminho das pedras. Não te canses tentando enriquecer, seja sábio. Seja sábio que você enriquece, seja sábio que você seja próspero. Não se canse, não perca a sua vida. Não tem, tem momentos especiais que dentro da sabedoria você encontra a riqueza que você tanto almeja. Mas para isso você tem que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Tá? Então aqui é muito bom esse versículo aqui para que a gente possa realmente entender esse contexto da riqueza que ele quer falar aqui. E quando a gente não tem a riqueza de uma forma sábia, isso vai embora, isso voa como a águia, cria asas e voa, né? Versículos aqui do 6, que é o capítulo 23, a gente vai falar do 6 ao 8, ó. Vamos juntar 3 aqui, tá? E aqui é um pouco parecido até com o primeiro, mas ele tem uma outra visão aqui para um outro lado, mas a gente vai junto aqui. Olha só, 6. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobices os seus pratos saborosos. 7. Pois como imaginou na sua alma, assim é, ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. 8. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Caramba, hein? Que paulada isso aqui, que aviso isso aqui. Vamos junto? Pra gente poder entender? Então, assim, o maligno que ele diz é tudo aquilo que a gente tem, o ímpio, o atravessador, o invejoso, aquela pessoa que é reprovável, aquela pessoa que comete atos totalmente contrários às virtudes divinas, atos contrários a Deus, pessoas que têm defeitos de caráter, que não cuidam de si, não procuram o conhecimento. Então, o que ele está falando aqui? Toma cuidado, meu amigo. Não comas o pão dessas pessoas. Não faça o que eles estão fazendo. Não cobice os seus pratos saborosos. Essas pessoas, elas podem ganhar de tudo e podem mostrar inúmeras situações para você. Mas o que será que elas querem com você para estar te oferecendo isso? Então toma cuidado para as pessoas não chegarem perto de você, enfeitar um pavão lindo para que você coma da comida dele, coma da situação dele e você é enrolado facilmente. E aí o que acontece no 8? Ele sabe que o coração que ele oferece não tá com ele, porque a pessoa talvez não tenha nem mais coração. O coração dele não está ligado a Deus. É um coração que não é puro e você está se alimentando da comida dele. O que é isso? Vamos dar um exemplo. Quando a gente se junta com pessoas e as pessoas têm um mau hábito, quando você fica muito tempo com essa pessoa que tem um mau hábito, você acaba repetindo esse hábito pela convivência. Porque de certa forma você está comendo o mesmo prato dele. Você está comendo a própria situação que ele está te oferecendo. Porque é saboroso, é engraçado, é risonho, faz você rir, talvez faz você ter prazer. Você vai nessa, embarca nessa, come da mesma comida. Então o que acontece? Se você soubesse talvez a sujeira que tem por detrás de situações assim que te oferece, você vomitaria e perderia, e se continuar, você vai vomitar o que tem e vai perder todas as suas palavras suaves. Palavras que poderiam levar através de seus lábios pessoas à salvação, pessoas à libertação, a você mesmo a libertação, mas agora você já está repetindo padrões do alimento alheio, que não é seu. Que não é seu.
Não comas o pão daquele que tem olhos malignos daquele que só vê maldade, daquele que só vê coisas ruins, negativas. Então, a palavra forte que a gente pode juntar nesses três aqui é cautela. Fuja de coisas fáceis, de coisas que são do arco da velha, coisas estratosféricas. Não fique nisso. Tome cuidado disso, para isso você não se verter nisso em situações negativas e acabar comendo do mesmo prato. Que forte isso aqui, viu? Então, toma cuidado, avalie muito bem se aquele alimento, ou seja, o convívio, ou a situação, o que for, não está te fazendo bem, cara, sai fora. Sai fora, vai cuidar da sua vida. Tem coisa melhor para você. Não perca tempo. Não perca tempo. Versículo 9 a gente vai falar separado, porque é um pensamento que carece um pouquinho de um esclarecimento aqui. Ele fala o seguinte, versículo 9: Não fales ao tolo, pois desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não fales ao tolo, porque ele vai desprezar o que você fala, praticamente. O que é isso? Quem despreza? O cara que é insensato. Ele não se dá nem o tempo de pensar. Ele não quer nem discernir. Então, por isso que ele trata como um tolo, um ímpio, um insensato, que prefere, ele pode até escutar a voz da sabedoria, mas ele faz ao contrário. Ele pode até ser instruído por um sábio, ir numa palestra e não sei o que, ouvir isso, aquilo, mas despreza as palavras. Não está nem aí. É como se o cara tivesse um tampão no ouvido e uma venda nos olhos. Desse jeito. Então, ou seja, o coração dessa pessoa já está de alguma forma inclinada a não ouvir. Então, assim, o que a gente tira de forte nesse versículo aqui? Tem pessoas que têm incapacidade de ouvir conselhos ou não querem. Então a gente tem que saber também que até onde vai a nossa ajuda? Será que a pessoa quer ser ajudada? Será que ela precisa ser ajudada? Ela pediu a sua ajuda? Será que ela está num tempo de esclarecimento? Ela quer ouvir alguma coisa? Às vezes não quer ouvir nada e não vai adiantar nada. Tá entendendo? Então, assim, não perca tempo com situações assim. Você pode orar por essa pessoa, porque a sua palavra vai ser desprezada. Não vai adiantar de nada. Falar com pessoas coléricas, pessoas nervosas, pessoas que estão no afã da sua emoção, não vai adiantar em nada. Querer dar lição de moral, querer falar citações, a pessoa às vezes só quer um abraço, ela só quer um aconchego, ela só quer ser ouvida, acabou. Pronto, acabou. E outros, mesmo assim, não querem nem ouvir, porque se acham os donos da razão. O fera prefere ficar então chafurdado na lama e vivendo o seu próprio orgulho, né, envolvido, atolado no seu orgulho, na sua prepotência. Pessoas assim não tem como você ajudar, porque elas querem isso. Elas querem ficar enfurnadas nisso, elas vão perder tempo nisso. Então, vale a pena você também perder seu tempo nisso? Então, ora para essa pessoa. Por isso que ele fala, não fales ao tolo, pois desprezará a sabedoria das tuas palavras. Entrega as tuas palavras sábias a quem quer ouvir, a quem deseja ouvir suas palavras. Quem faz o escarnecedor, que zoa com o que você fala, não merece tuas palavras. Não merece aquilo que você tem aí dentro. Entrega para outra pessoa. Vai ter outro grupo, outras pessoas que vão querer te ouvir, vão querer ouvir teus conselhos. Tem outros que não vale a pena perder tempo. É só a oração mesmo. Vamos que vamos? Caramba, né? Versículo... Aqui nós estamos no 10, né? E aqui a gente vai falar de mais 3 aqui, hein? E aqui a gente também então vamos aproveitar e a gente vai finalizar do 10 ao 12 juntos, tá? Então vamos lá. Aqui são 3, tá?
10, versículo 10. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, pois o seu defensor é forte. Ele pleiteará a causa deles contra ti. Aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não removas os limites antigos, nem entre nos campos dos órfãos. De novo, ele fala para a gente não retirar aqui. Vamos pegar junto aqui. Não tire os antigos marcos. Não mexa nos marcos antigos. Nem entre nos campos dos órfãos, daqueles que perderam situações. Não invada a propriedade, o íntimo de pessoas que estão sofrendo, por exemplo, ou pessoas que estão no seu tempo. Limites antigos são virtudes antigas, as leis, escrituras antigas. O que a gente vê hoje em dia é uma sociedade tentando mexer na ideia de gênero, é uma sociedade tentando legalizar drogas, uma sociedade misturando liberdade com libertinagem. Isso é mexer na base, isso é querer remover os limites antigos. Limites são linhas que são impostas para que a gente não passe dali. Porque se passar dali, desregra, não tem mais regra, é terra sem lei. E o que está acontecendo hoje, que a gente vê muito na nossa vida atual, é o contrário. As pessoas, políticos, governantes, membros da sociedade, querendo ultrapassar esses limites, querendo remover os limites antigos. Entrar nos campos individuais de cada um, que cada um conquistou de algum modo, de alguma forma a série, e tentar burlar, tentar enganar. Não invada, não entre em terra alheia. Órfão pode ser aquele que está ali, lutou para conseguir o seu, órfão da sua própria realização, da sua própria luta, e a pessoa quer ir lá e roubar aquilo que ele conseguiu. Tirar um pouco daquelas benesses que ele conseguiu com tanto suor. Porque o que a gente tira como órfão aqui? O que a gente classifica? O órfão é aquele que não tem pai e não tem mãe. Ele é órfão. Ou pode ser só órfão de pai ou órfão de mãe. Mas vamos botar órfão de pais. Quando a gente fala órfão, a gente já pensa assim: coitado, sem direção, sem conselho, sem orientação, sem educação. Então, quando a gente ainda quer esmagar um ser assim, oprimindo de alguma forma com truculência, ele segue no 11 falando assim: pois o seu defensor é forte, ele pleiteará a causa deles contra ti. Então, não venha mexer nos limites impostos por Deus na nossa vida. Não venha mexer nas virtudes sagradas de Deus. Não venha mexer na lei de Deus, nas leis das sagradas escrituras, do que tem de sagrado, que move a nossa base moral. Não esmague aquele que já é oprimido por si só, às vezes por si ou pela própria sociedade. Porque no 11, o defensor aqui é Deus, é a justiça divina, ele é forte. E vai pleitear contra ti, contra quem remove limites e quem oprime os órfãos. E ele fala: aplica a disciplina, o teu coração e os teus ouvidos às palavras.
Então, meu amigo, mantenha a disciplina que é imposta pela vida, adestrando, cuidando do seu coração, das suas emoções, dos seus sentimentos, aprimorando-as. E os teus ouvidos atentos às palavras de conhecimento ao seu redor, para que você capte e transforme em sabedoria. Olha que forte é esse versículo 10 ao 12. Muito forte. Então, sabemos que quem planta, colhe. Se você semeia, você vai colher. Então, que você possa, dentro desse conhecimento aqui que a gente estudou junto, levar para frente, aplicar bem a disciplina que a vida lhe coloca, porque a disciplina, a gente vai falar mais amanhã, no próximo episódio sobre ele. A disciplina, ela vem como um ato grande e responsável de amor. Ela vem para nos frear. Então, se eu colocar ela de uma forma bem encaixada no meu coração, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, e manter meus ouvidos atentos à voz do conhecimento ao meu redor, mantendo a minha busca, sempre buscando, pode ter certeza, meu amigo, que você estará dentro das veredas de Deus, dentro das veredas do Pai. Então, a gente fecha por aqui com essa conclusão aqui juntos, de uma forma muito boa, muito conclusiva, estudo fantástico aqui. Seguimos do versículo 1 do capítulo 23 até o 12 hoje. Então, um beijo no coração de vocês, vamos que vamos e até o próximo episódio. Jesus abençoe a vida de vocês, paz e bem.